Alô, alô galera, tudo azul, tudo beleza? Aqui é a Moema Edler e você está assistindo o canal Make It Possible. Hoje eu tenho uma entrevista bastante divertida e interessante com uma pessoa especial para o nosso canal, que com certeza vai agregar bastante valor. É ele, o Magu, do canal Magu on Cars, que certamente você, que é autoentusiasta, já ouviu falar. O Magu, inclusive, criou o seu canal no YouTube graças à fluência em inglês. Então ele vai nos relatar como é que o inglês mudou a vida dele. É com você, Magu. Fala galera, aqui é o Magu e você não está assistindo ao canal Magu on Cars. Não me diga! Você está assistindo ao canal Make It Possible. E hoje eu quero falar para vocês de como o inglês me ajudou muito a criar esse canal, a ter informação para dar pro pessoal, a poder fazer uma coisa diferente, que eu já tinha visto que tinha em outras línguas, mas eu queria fazer alguma coisa em português para contar histórias, curiosidades, fazer listas. Beleza, então Magu, você vai contar hoje aqui pra gente como é que começou a sua vontade, de onde começou a partir a sua vontade de estudar uma segunda língua e como foi esse desafio de início pra você. Bom, pra mim foi o seguinte, eu comecei a ter inglês na escola em 1998, quando eu tava na 7ª série do então primeiro grau, né? Só que eu tava indo bem na matéria, gostava, só que não tinha muita pesquisa, porque na época eu não tinha nem computador em casa e muito menos internet. Então, aí pelos idos de junho de 2000, eu comecei a acessar a internet de casa, que eu já tinha computador, ainda com a conexão de escada, vocês devem lembrar disso, né? Aí eu comecei a procurar muita coisa sobre carro e um jogo que eu jogava na época, que era o Need for Speed High Stakes. Então eu comecei a procurar coisas e vi que a maioria do conteúdo era em inglês. Então eu comecei a ir atrás, comecei a aprender mais, pegar dicionário, já tinha alguma coisa incipiente online de tradutor, e aí eu já ia pegando alguns termos, ia usando dicionário, e aí eu fui melhorando meu inglês, como eu gosto muito de automóvel, né, eu comecei em 2005 a assistir Top Gear, que na época já era o maior programa automotivo do mundo, né, da BBC, então eu aprendi muito do meu inglês também ali. Eu só fui fazer um curso em 2007 e terminei em 2008, que eu já tinha um conhecimento relativamente bom. E tem muita gente que fala, nossa, mas de onde é que vem esse teu sotaque britânico? Do Top Gear, de tanto assistir esse programa, eu acabei pegando muita coisa e aí tinha gente que me chamava de chato e pedante, porque assuntos que mostravam, por exemplo, no Auto Esporte, na TV Globo, eu já tinha visto aquilo em algum lugar, já tinha começado até a ler revista tipo a Evil. Eu cheguei a ter assinatura online dessa revista por um tempo, que um amigo meu tinha me emprestado também, eu comecei a ler ali, e ele até me mandava algumas revistas, e aí pro geral, também o inglês me abriu muitas portas. Porque embora eu tenha demorado muito tempo para começar a escrever e fazer um canal no YouTube, o inglês me ajudou muito na minha vida. Porque letras de músicas eu passei a não pegar mais tradução, eu passei a tentar traduzir por mim mesmo, porque tinha muita diferença daquele inglês assim oficial, né, e do inglês usado nas músicas. Alguns termos, alguns phrasal verbs e essas coisas. E isso me ajudou muito a ter conhecimento, a poder ouvir uma música ou pelo menos acompanhar com a letra e me entender aquilo e dizer pro pessoal, essa música que tu tá querendo mandar pra tua namorada não é romântica não, hein? Porque essa história de no one know what it's like to be the bad man, to be the sad man não é nada romântico. E eu ainda dizia, filhinho, não é assim, tu tá pagando miquinho. Errou! E realmente é uma coisa que engana bastante a galera, né? Isso pega bobo mesmo, porque várias músicas, por serem lentas, pessoal, a gente pensa, a pessoa que não entende inglês tem a tendência a pensar que é romântica. Então você, por favor, preste atenção. E aí vem o recado meu e do Magu, vocês prestem atenção. Quando pegarem uma música lenta, por favor, pesquisem a letra na internet se você não sabe, pra não dar gafe, né? E uma outra pergunta, Magu, a gente fala muito nessa coisa de praticar nas horas mortas, né? Que nós chamamos de horas mortas. Se você assistiu o meu vídeo anterior, em que eu falo sobre fluência em línguas estrangeiras, você deve ter percebido que eu falo em praticar nas horas mortas, que são as horas em que a gente tá dirigindo, tá caminhando. No caso da ceguinha aqui também, né? A gente não dirige, mas a gente caminha, a gente arruma o roupeiro, a gente organiza o quarto e a gente vai praticando inglês à medida que a gente vai fazendo as coisas, vai pensando em tudo que se faz, em tudo que se tem que fazer na língua, não só em inglês, mas em qualquer língua estrangeira.
Então, como é que foi esse praticar nas horas mortas? Teve pra você ou não? Teve bastante. Principalmente é isso que eu já tinha falado, ouvir música e quando eu tô na internet eu dou uma paradinha no que eu tô fazendo pra dar uma acompanhada na letra, porque eu confesso que o meu inglês pra ouvir não é tão bom assim. Uma coisa é assistir um filme, que daí o filme eu só baixo a visão, mas eu assisto o filme com a legenda em inglês, que me facilita bastante. Às vezes eles dão uma cochichada e é uma frase de 2 linhas, né? Então tem isso, os filmes, a música, e tem gente também que me acha pedante por isso, que é pensar em inglês, até falar sozinho em inglês. Sim, realmente é triste saber e é triste comentar que a gente é encarado muitas vezes como nerd na nossa cultura apenas por sabermos uma segunda língua, e a gente realmente tem esperança que isso mude, porque você saber uma segunda língua muda totalmente a sua mentalidade, amplia a sua mentalidade, você começa a pensar fora da caixa também. E quais foram os seus projetos a partir do momento que você começou a aprender inglês e começou a realmente ter essa visão de pensar fora da caixa? Quais são os seus planos? Quais começaram a ser os seus projetos de vida? Hoje em dia é poder ter o meu canal, poder agregar bastante conhecimento em português para poder passar pro pessoal, botar isso no YouTube para poder ir para bastante gente e também de repente até incentivar as pessoas também a aprenderem uma segunda língua, que abre realmente muitas portas. A gente pode, por exemplo, viajar. Se um dia eu quiser, vou dar um jeito de cobrir o salão de Nova York ou o salão de Detroit, eu posso ir para lá, conversar com as pessoas, dos expositores, pegar informação para trazer para o canal. A minha ideia realmente é viajar, é poder viajar bastante, viajar para qualquer lugar, porque tu pode falar de repente, sei lá, espanhol, mas tu não vai para muitos lugares que não sejam de língua espanhola ou castelhano. Agora inglês, tu vai pra China, tu vai pra Itália, tu vai pra, sei lá, lugar que tu quiser e alguém lá vai te entender. Certo, isso é perfeito. O inglês a gente sabe que é língua universal, né? Então, qualquer lugar para que você for, se você falar inglês, você vai ser entendido. Isso é certo, e o inglês tá em tudo, tá em música, tá na informática, tá em vários lugares, não é? E uma outra pergunta, nos fale um pouco sobre o canal Magoo on Cars, porque como eu falei anteriormente, ele surgiu porque você tem conhecimento de inglês. Como é que foi essa história? Porque é o seguinte, uns 80% de toda a informação sobre automóvel que eu peguei até hoje foi em inglês. Sites de revistas como, sei lá, Autocar, Evil, sites como o Jalopnik e outros tantos, e outros canais do YouTube mesmo que tinha muita coisa, até história também, documentários. Então eu pensei, vou dar um jeito de passar essas informações de carros que principalmente eu gosto, ou simplesmente carros muito conhecidos, contar a história de pessoas, fazer lista de, por exemplo, carros mais potentes, carros que têm mais potência que o anunciado, esse tipo de coisa, para poder passar realmente em português. Isso que eu vejo que não tem muita coisa do gênero, e o que eu quero fazer principalmente é dar informações certas, informações corretas do que eu tô falando, e não de simplesmente pegar e botar qualquer coisa ali. Então, em resumo, você quer trazer para o Brasil, para pessoas que não entendem essa segunda língua, você quer trazer informações que não estão acessíveis para essas pessoas. Exato. Tanto que eu vejo uma coisa numa página no Facebook que eu participo, que eu posto lá, o Punta Taco, que tem muitos vídeos em inglês que eu posto, e tem gente, mas não tem legenda, não tem português. Eu vejo que muitas pessoas realmente têm essa dificuldade de não saber a segunda língua. Certo, isso é verdade. E agora nós estamos no momento de Diquinha do Magoo. Seguinte, eu fiz um vídeo anterior sobre mentalidade, não sei se você assistiu. Claro. Mas ele fala sobre a mentalidade de sucesso e as características principais que a gente deve ter para chegarmos ao nosso objetivo principal. O que você acha que é a principal dica, a principal característica que deve ter a sua mentalidade para que você chegue ao aprendizado de uma segunda língua? Primeiro é a vontade, porque se tu não tiver vontade, tu não vai nem começar. E a segunda é justamente começar, porque uma vez depois que tu começa, já tu vai ter uma capacidade até de aprender melhor, porque no início às vezes é difícil, tu pensa, mas como é que eu vou aprender isso aqui? Vai aprender conjugação de verbos, vai colocar algumas frases, mas depois tu começa realmente a treinar, nossa, tu vai longe. E então, em resumo, é tornar possível, não? Exatamente.
Então, make it possible. Certo, Magu, muito obrigada por ter estado aqui conosco. É uma honra ter você no nosso canal. E eu espero fazer outras entrevistas até sobre autoentusiasmo, sobre carros, sobre como você gostaria de levar sua vida agora, que você disse que também gostaria de ser o piloto cego recordista, né, em velocidade. Então eu gostaria de colocar essas notícias no meu canal. Então, muito obrigada, foi ótimo. E com certeza essas informações agregaram muito valor para nós. Então, como vocês sabem, Magu é uma pessoa que torna possível. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado por poder estar aqui no teu canal, que eu acho muito legal. E é isso aí. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até breve. E não perca, você que muitas vezes sem querer comete aqueles vícios de linguagem, fique ligado no próximo vídeo, no qual eu vou falar sobre estes vícios. Então, um abraço para você, um ótimo ano novo e não se esqueça, não procrastine e torne possível.